Quando a gente fala sobre evoluir, o primeiro continente que a gente vai pensar é a África. E na moral a gente tem razão, até porque o ser humano negro é o ser que menos evolui até agora. E não é falar de uma questão racial ou querer dizer que quem é negro tende a ser menos evoluído. Não é nada disso. O que quero dizer é que boa parte do continente africano, ou boa parte das pessoas negras, não possuem uma evolução muito boa, mas não quer dizer que brancos não. Boa parte dos seres humanos não possuem uma evolução muito boa no seu cérebro. Se pelo menos a população mundial, de toda ela incompleta, visse as coisas com mais modernidade, até mesmo bandidos diminuiriam no nosso planeta. Isso mesmo, não estou dizendo que prender faria com que essas pessoas tivessem juízo ou coisa do gênero. Não, se elas fossem modernas, até mesmo matar seria algo inevitável, o que vemos que não é agora, e vamos já para os pontos para isso. Não é como se a Bíblia incentivasse as pessoas para o bem. Bem, outras pessoas até podem dizer que sim, e na moral até pode ser que sim, mas se vermos bem na lógica, o que realmente acontece não é bem isso, porque as probabilidades de criminosos que fazem os crimes mais pesados serem não religiosos é de 0,0%, até porque todos os criminosos, pelo menos 99% deles, se não são cristãos, são religiosos, ou coisa do gênero. Só para terem noção, o Hitler, que era uma das pessoas mais perigosas e cruéis da face da Terra, também era cristão. O que quer dizer que ser religioso não quer dizer que você é 100% bom. Pelo contrário, as qualidades do universo estão sempre aumentando e sempre aumentando. Um desses pontos, vamos usar os árabes. Os árabes, por mais que adorem Deus, não deixem de ser uma população que faz muita coisa má. Só para tu ter noção, você pode ser morto por andar só por um calção na Arábia Saudita. Então a falácia de dizer que quem é religioso tem um super potencial de ser alguém muito mais bondoso é totalmente revogado, porque se a gente vê, as pessoas que estão mais ligadas à religião são as pessoas que tendem a ser mais maldosas. E sim, vocês podem estar se perguntando que eu estou generalizando. Não estou generalizando. Sim, existem pessoas religiosas boas, isso é verdade, mas me refiro à maioria. Sim, a maioria tendem a ser um pouco mais maldosas, e essa explicação vem de um ponto muito crucial. Qual é? O ponto é: quando um ser humano fique ligado em uma determinada mitologia, ou no caso, vamos dizer, em uma determinada crença, e quando está convicto que é verdadeira, ele tende a ser, a mais especificadamente, totalmente preparado para a verdade, o que quer dizer que todas as pessoas que não sigam essa crença, aos seus olhos serão vistos, em outras palavras, como lixo, o que quer dizer que a sua face de superioridade será bem mais afetada. Por isso cria um tipo de problema, ou bem dizer, uma extorsão na pessoa ao produzir essa tal efetamina, com que faz com que, querendo ou não, inferiorize as pessoas ao seu redor. Mas no meu caso eu digo que você não deve se importar com esse efeito. Uma coisa que é muito afetada na forma com que as pessoas não evoluem é simplesmente não aceitarem as pessoas por não aceitar o que as pessoas são. Suponhamos, dando um exemplo, se há um religioso, ele simplesmente vai ver você como um lixo por não acreditar no que ele acredita ou no que ela acredita. Isso funciona porque pelo menos as pessoas crentes incutem na sua mente que todo aquele que não é crente é visto como um lixo ou uma alma perdida, o que quer dizer que qualquer palavra que saia da sua boca, vindo por ele, você será visto como uma criatura perdida que não vale a pena falar, enquanto isso eles estão a ser ignorantes. Sim, é verdade. Mas essas mesmas pessoas que ignorarão você são as mesmas pessoas que vão publicar na internet a dizer que aceitam todo mundo, enquanto é bem mentira. Não aceitam ninguém, porque na moral quem discorda é morto. Embora já não seja assim na vida real, mas podemos dizer que nos tempos atuais você pode ser morto mesmo não sendo facado com uma faca.
Simplesmente não se aceite também uma espécie de morte virtualmente criada na vida real. E sim, malta, vocês devem estar se perguntando, então, qual é a lógica dessa cena? Será que devemos evitar? Será que devemos fazer alguma coisa? Um desses exemplos que podemos usar são pessoas religiosas que seus atos são apenas tudo lixo. E, sim, existem várias pessoas assim. Uma pessoa que adora Deus constantemente, que fala de Deus constantemente, diz e associa Deus a boas coisas, mas os seus atos são totalmente muito podres. Sim, pessoas assim nós chamamos de ignorantes que vivendo na falsidade. Sim, pessoas assim tendem sempre a ignorar as pessoas para um lado bom. E sim, se há alguma resposta a tratar pessoas desse gênero, seria mesmo não gastar o seu fôlego com eles, porque você só vai perder o seu tempo, porque pessoas burras no nosso planeta não param de crescer. O problema do ser humano é associar o invisível e quando determina que há uma super verdade no que ele acredita, ou no que ela acredita, ou no caso, no que eles acreditam. Quando tocam nesse ponto, fica tão crucial que já não conseguem ver nada ao seu redor, mentalizando assim no seu cérebro que sim, ele está profundamente no local certo. O ser humano tenta sempre criar uma atalho nas suas criações ou bem dizer nos seus pensamentos, como por exemplo, se dizer que não há inferno, o ser humano vai sentir-se inseguro, vai ver que não há, senão qualquer lógica da vida. E depois da morte, não sabe o que há, mas na moral não é assim que funciona. Da forma que um bebê nasce, cresce e morre, e da forma que você também morrerá e não acontecer nada. É algo simples, embora muitas pessoas ignorantes tentam pôr isso como algo fenomenal, de que quando a gente morrer, iremos para um sítio quente, ou se calhar para um sítio bom, que é conhecido como paraíso, como a Bíblia, que é considerado o livro sagrado, nos ensina. Mas não, quando a gente morrer não verá nada, senão os nossos corpos estragados. Isso que é realmente verdade. E o que acontece? A verdade é o que acontece e a mentira é o que não acontece. Todo mundo sabe disso. Mas mesmo todo mundo sabendo disso, sabendo que mentir é errado, são as mesmas pessoas que vão dizer a você que quando você morrer, você irá para o paraíso. Na moral, cara, você não vai a lado nenhum. Quando você morrer, os seus órgãos vão parar. Nada vai acontecer e você vai continuando na terra, morto. Nada a funcionar. O problema de várias pessoas ignorantes é dizer que não há solução para tudo e que sim, se não haver qualquer tipo de divindade a controlar as pessoas, não teria sentido. Mas não é assim. Sim, tem coisas que não têm sentido e preferem ou precisam ficar em não ter sentido. Isso é bastante normal. É como, por exemplo, o ser humano não voar. Sim, se o ser humano não voa, é supernatural. Não podemos fazer com que um milagre faça a gente voar. É como a origem do mundo e o que nos acontecerá futuramente. Por que que os ignorantes querem tanto que quando a gente morrer ir ao paraíso ou ir ao inferno? Coisas mitológicas que não existem provas disso, mas suponhamos que fosse verdade. Mesmo que fosse verdade, quando a gente morrer, não teria sequer uma lógica, porque existem os criminosos, existem os bondosos, enquanto a própria bondade foi inventada pelo ser humano. Não teria lógica. A ideia é que quando a gente morre ir ao inferno ou paraíso é mais humana do que a gente pode imaginar. Imaginem, a criação do inferno é mesmo do ser humano e a criação do paraíso também é do ser humano. O que quer dizer? Que essa ideia de morrer e é uma dessas duas coisas parte mesmo do ser humano. Enquanto o religioso, ou pelo menos que se considera religioso, não consegue enxergar nisso, porque na moral, o que cumprem não é o que dizem. Uma questão muito importante é: se a África é o continente que mais adora a Deus, é o continente mais abençoado, vamos assim dizer, mas por que continua sendo o continente mais abandonado? Surge essa pergunta.
Quando fiz essa pergunta a alguns crentes, a resposta foi dizendo que Deus está testando. Cara, na moral, que teste seria esse que já se passou 2022 anos, sempre a sofrer, e cada ano piorando mais? Que tipo de teste é esse? Seria o teste mais extravador da humanidade. Mas os ignorantes acreditam nisso. O problema de muita gente ao redor do mundo é não encarar as coisas com modernidade, com medo com que depois de morrer seria para o inferno ou para o paraíso. Mas cara, pensa na moral, milhões de pessoas morrem, você seria só mais um em milhões. Por que estar tão preocupado de que quando você morrer, você irá ao paraíso ou irá ao inferno? Isso não faz sentido, até porque a bondade e a maldade foi criada pelo ser humano, ou pelo menos são emoções humanas. Essa ideia de quando você morrer e ir ao inferno é a mesma ideia que quando você está no seu quarto imaginando alguma coisa da sua cabeça que te põe medo. Sim, o inferno não existe. Agora vamos entrar nesse ponto para explicar bem sobre isso, porque muita gente está comentando e me deixa muito irritado. Além de irritado, me deixa entediado, porque na moral os ignorantes não gostam dessa conversa. Se gostam ou não, vamos entrar. Se já caiu nesse vídeo, vamos continuar. É ligeiramente comum em várias religiões ouvirmos que depois que alguns pecadores morrerem, irão para o inferno. Sim, é o que costumamos a ouvir, mas não, o inferno não existe, até porque na moral o inferno é criação do próprio ser humano. Sim, o ser humano criou essa ideia para que possamos punir as pessoas que fazem o mal, mas não, as pessoas que fazem o mal só podem ser punidas de 3 maneiras: indo para a cadeia eternamente, dando-lhe uma primeira ou segunda oportunidade, ou terceira a morte. Só essas 3 coisas. Sim, não existe inferno, porque na moral, se existisse, as pistas já cairiam no nosso planeta. Mas não, essas coisas não existem. E sim, quando falamos do paraíso, será que quando você fazer alguma coisa tão boa, você será recompensado e no final de tudo você abraçará esse caminho? Não, também não. O paraíso, tanto como o inferno, são 2 mitologias criadas pelo ser humano. Ambas não existem. O que quer dizer que quando você morrer, não acontecerá nada. E a prova disso é a paragem dos seus órgãos. Uma ideia tão absurda que sustenta outra ideia absurda. Sim, a gente, ou pelo menos os ignorantes, continuam crendo em algo que eles próprios não fazem noção. Imagina um crente que lê todos os dias, ou um crente que diz orar todos os dias. Na moral, no final de tudo, acabam ficando sociopatas, porque na moral, todo crente que é radicalizadamente muito apegado a um tipo de crença, no final de tudo, acaba como um sociopata, sem dar atenção para ninguém, achando-se superior a tudo, e sentir pena das pessoas por achar que ele tem a verdade, quando na moral essa tal verdade foi escrita por um outro homem que também só queria ganhar dinheiro. É como a Bíblia. Sim, os escritores da Bíblia queriam ganhar dinheiro. Eles queriam fazer alguma coisa. Na moral, o homem deve trabalhar. E esse trabalho se envolver fazer alguma coisa com que leve famoso. Pense comigo em um segundo. Acha mesmo que alguém negaria, nesse planeta tão grande, se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa com que tornasse famoso, principalmente através de um livro, qualquer um escreveria coisa dele. Uns viriam escrevendo na Bíblia que voar existe, enquanto não existe. É como o inferno, que não tem diferença com isso. Ele não existe, mas está escrito que existe. Mas não, a lógica dessa coisa que não existe é bem mais visível com o que você pensa. Só você morrer e não voltar é prova que o inferno não existe. Da forma que o ser humano é inteligente, simplesmente se existisse ele daria um jeito de sair daí, isso é verdade. Mesmo se não desse, se governaria aquele local.
Tudo parte na lógica da pessoa. Quando os sentidos das pessoas são ativados, também uma outra visão agrava-se. Sim, essas loucuras a dizer que quando a gente morrer veremos uma coisa com que nos tornará fácil. Sim, existem vários seres humanos que atualmente pensam que quando morrerem terão uma grande recompensa, que estarão em um lugar bom, e outros ainda acreditam que essa coisa é chamada de paraíso. É muito triste, porque tal paraíso nunca existiu, não existe e jamais existirá, porque simplesmente não existe divindade, ou pelo menos um tipo de fenômeno divino que ajuda a sociedade. E se existisse? Sim, se existisse, teríamos provas disso, porque o ser humano é muito inteligente, embora outros acreditam que só temos ainda 2% do nosso cérebro. Isso é totalmente falso. Sim, não temos 100%, mas 2% é muito baixo. Nós devemos ter uns 70 a 80% da capacidade total do nosso cérebro, só pelo simples facto de a gente ter descoberto as verdades desse planeta. E o conquistar fora do planeta é bem mais suficiente para descobrirmos o que já há no nosso universo. É como uma criança. Quando criança, você ensinando que existe um céu. Sim, esse céu é essa coisa azul que estamos a olhar. Mas quando você cresce, você descobre que depois desse céu existem planetas. E a tal mentira se torna sempre uma mentira. É o que acontece com várias coisas. Vamos usar na evolução disso. Uma criança pede presentes ao Pai Natal. Sim, acreditando que o Pai Natal exista e pede sempre coisas para o Pai Natal. As tais coisas que o Pai Natal vai trazer, mesmo que ele não exista, são os pais que vão dar o presente. O presente serão dados pelos pais e a criança acreditará que é o Pai Natal que trouxe, simplesmente porque a criança pôs na sua mente que Pai Natal é um personagem fictício que exista. Sim, acredita que o Pai Natal seja um personagem realmente, que ajuda também as crianças bem comportadas e as más que receberão carvão. Crianças assim ainda existem acreditando que esses Pai Natais existem. Sim, você vai querer julgar a criança, vai dizer que a criança é burra por acreditar nisso, mas sabia que você também não tem muita diferença com essa criança? Sim, quando você se joelha adorando alguma coisa com que você não vê e acredite que essa coisa vai ajudar você, você também está sendo uma criança, igual aquela criança que você julgou, porque a diferença com você nem é tão grande assim. Você também vai pedir a Jesus que ajude você. Você vai implorar a Jesus para salvar os seus problemas. Mas me diga uma coisa, será que existe alguma diferença entre o Jesus e o Pai Natal? Será que ambos também estão presentes na sua vida? Não, eles são bem mais idênticos com o que você pensa. A diferença é que um é acreditado por crianças e outros por adultos e por jovens e por aí vai. A mesma coisa que a criança faz de pedir ajuda é a mesma coisa que você vai fazer com Jesus. Você vai dizer: Jesus, ajuda a minha vida, salve minhas coisas, me dá mais dinheiro e ajude a minha vida. E caso isso aconteça, e se você trabalhe ou você tem algum tipo de rendimento na sua vida, você vai atribuir isso a Jesus. Os presentes que a criança acredita ser dados pelos Pai Natal são dados pelos pais. E as coisas que acontecem na sua vida que você acredita ser dado por alguma divindade ou por Jesus também são dadas pelas consequências da vida. Consequências estas que seriam se você trabalhasse ou se você tiver algum tipo de rendimento na sua vida que você vai atribuir a uma divindade. Só que a gente ainda não parou e pensou e analisou que tantos estragos que a gente faz com que não nos consegue fazer evoluir, enquanto a gente já deve evoluir faz tempo. Sim, a gente não consegue evoluir, por mais que tente. Mas nessas pessoas que não conseguem evoluir, também tem as pessoas que conseguem evoluir. Sim, eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente ou coisa do gênero, nem por isso. O que eu quero dizer é apenas que tem pessoas ignorantes no nosso planeta e essas pessoas ignorantes fazem com que a gente não consiga se exprimir direito por medo de ser julgado.
pense uma coisa, a pessoa que julgar você também é acabada da vida, também está desgraçado ou desgraçada, ou desgraçados ou desgraçadas, que também procuram alguma coisa. E quando você valoriza o julgamento dessa pessoa, você está sendo covarde. Sim, quando a gente acredita em uma determinada crença, e quando ouvimos alguém a discrepar essa determinada crença, se a pessoa for ridicularizadamente muito altiva, verá que você é apenas um lixo. Mas não foge muito, porque também as pessoas que creem no que não creem e desquebravam dos que não creem, também vendo como lixo. E sinceramente, o lixo vira em torno de vocês todos, porque ambos vão ver os outros como lixo, enquanto na moral, os ignorantes verão você como mais lixo, e você verá eles como apenas bobos. É bem normal isso, porque na moral sabe que esse lixo está apenas na nossa mente. O que é de verdade ninguém sabe. Desde o momento que você deixe ser julgado por alguém que também está acabado, não digo que você deve ser julgado por alguém que é rico ou coisa do gênero, mas não. Você deve ser julgado por alguém que tem 100% das suas bases concretas, uma inteligência superficial, intelectualmente preparado para ter algum tipo de debate com você. Você realmente quer ser julgado com alguém que não aceita ser julgado por você? Certamente não. Então, por favor, não queime, não terme o seu tempo com pessoas invulgares, incomuns, superficiais, super burras, tolas, que querem julgar você. Na moral, você não deve ser julgado por ninguém, até porque as escolhas da sua vida são todas suas. Ninguém tem autoridade de julgar você. É como o meu caso, que eu não julgo toda a crença ou galera que acredita. Nem por isso eu não julgo eles. A coisa que me irrita é eles porem a sua ignorância à vida de todo mundo. Isso é que me deixa irritado. Esse literalmente é o vídeo mais longo que eu já gravei para o YouTube. Sim, é tanta coisa que eu quero falar, mesmo que duraria horas. Por isso, futuramente eu vou lançar a segunda parte desse vídeo. Incrivelmente, o vídeo já tem 23 minutos. Eu não sei se vocês vão ver completo, mas se você realmente chegou até aqui ao final, agradeço por me ouvir até aqui. Ainda virá mais partes da continuação desse vídeo. Sim, por favor, pare de acreditar em coisas que façam com que a sua mente não fique evoluída. Nós precisamos de você evoluído para mudar esse mundo, porque esse mundo está podre. Sim, não é um pensamento infantil, mas um pensamento de uma vida moderna, porque somos nós que temos que mudar essa sociedade. Se os nossos antepassados tinham seus climas podres que acreditavam em burrices, nós, a nova sociedade, a nova geração, vamos mudar essa brincadeira. Até porque, na moral, a gente precisa. Por favor, deixe de acreditar em coisas que não existem, porque na moral, a vida existe. Isso é que importa. O resto são coisas do ser humano. E pare de pensar que quando você morrer irá para o inferno, até porque na moral, o inferno, paraíso e coisas do gênero não existem. Obrigada por me ver até aqui e fique ligado na segunda parte.